coisa boa! Ele ficou bem feliz que alguém criticou. Deixa As eu pessoas
Pessoal que está entrando, o link para acesso é no Zoom, tá? Só pedido para o senhor Alfredo, o link para acessar a banca, este link que eu coloquei aqui no bate-papo, que é no Zoom, a gente vai rezar pelo Zoom. Falar para o senhor Alfredo. Senhor Alfredo, está aí? Está sem áudio? Oi, Lúcio. Ouvindo? Perfeitamente. Só nós dois, vamos ver agora quem está entrando. Eu já coloquei por e-mail, já coloquei no MeConf. Tá. Acho que agora vai ter menos problema. Vamos esperar o pessoal entrando. Então. Já mandei para o professor angolano. Tá? Beleza. Mas muito emocionante a banca, né, Alfredo? Bota emocionante. É, tu recuperou essa menina, hein? Bom dia, doutor Gustavo. Ah, Bruno, acho que está entrando. Que bom. Bom dia, o pessoal que está aqui no MeConf, os que estão aqui conosco. A nossa reunião de banca vai se dar através desse Zoom que eu coloquei no bate-papo, tá? No link do Zoom. Nós estamos aguardando vocês lá. Doutor Gustavo, me escuta bem? Olá, bom dia. Doutora Bruna, tudo bem? Bom dia. Professor Lúcio, tudo bem? Me escuta bem, doutora Bruna? Sim, escuto bem. Lúcio, então é só esperarmos o Lucas entrar, né? E o professor João Francisco acho que está conectando. Alô? Escutando, me vendo? Sim, Lucas. Oi. Só vou passar o link do Zoom também, para a família. Tá. Professor, tu tem como compartilhar a tela quando for? Porque aqui eu tive de pegar um laptop. Basicamente, eu não estou usando o laptop faz um tempo já, então... Se for Lucas, possível. tu quer que eu te coloque como apresentador, é isso?
Pode ser também, mas eu disse mais no sentido de compartilhar o PowerPoint mesmo, que eu acho que o Alfredo tem acesso a isso. Tá, tu quer me passar, então, para o meu WhatsApp? Quer mandar por e-mail? Pode ser... complicado aqui, que eu vou Tranquilo. tentar... Nós temos tempo. Tu Tá. pode me mandar por e-mail e eu faço a apresentação aqui. Eu vou fazer isso, então. Vou procurar aqui, só um momentinho. Lucas, é aquela última versão? Isso, aquela mesma. Tá, eu vou mandar então para o senhor Lúcio, não se preocupe. Tá. Eu mando por e-mail para ele, tá? Tá. A última versão com o mapa, não é? Isso. Tá. Acho que agora vai. Ainda não recebi, professor Alfredo. Já estou mandando, que é pesadinho, só isso. Já estou mandando primeiro. Estou. Professor João, nos ouve? Alô? Alô? Bom, aqui é bom, boa tarde, ali é bom dia. Boa tarde. Ok, só para dizer, eu já estou conectado, entretanto, estou só a terminar uma reunião, houve aqui um atraso no encontro da reunião, e então vou solicitar, não sei se é possível, 5 a 10 minutos, pode ser? Perfeito, professor. Sem problema. Sim, 5 a 10 minutos para terminar a outra reunião. E Boa assim, tarde, professor. houve aqui um atraso na conclusão desta reunião. Tá certo. Tá bom, mas eu já estou aqui conectado, vou controlando. Com licença, então. Certo. Professor Alfredo, quando quiser, pode mandar até pelo Eu WhatsApp. mandei agora, Lúcio. Aqui tinha duas versões. Eu fiz com o Lucas duas versões do texto. Aí achei a verdadeira a última, né? Então já foi por e-mail agora. Igual vamos esperando o professor João. Uhum. Um dia. Consegue enxergar, Lucas? Sim. Perfeito. Só eu
Só eu acho que vai ter que botar em tela cheia. Tela cheia. Ok. Isso. Vamos ver se vai. Aqui no Zoom, qual é o comando para tela cheia, Lucas? Eu não costumo usar ele, professor. Eu acho que... Deixa eu ver. Aqui embaixo... Share screen. Deixa eu ver. Clica 2 vezes na tela de apresentação, estou falando aqui. Acho que agora foi. Ah, é. Vê se consegue, professor Lúcio. Só clicar 2 vezes na tela. Também dá. Assim tu consegue ler? Sim, sim, sim. Esse primeiro, talvez os próximos... Ai, ai, ai. Peraí que começa... Deixa eu ver. Consegui. Sim, sim, sim. Tudo certo. Tudo certo. Agora eu consigo. Só depois eu vou ter que pedir para o senhor mexer os slides. Tá, perfeito. Fica à vontade. Eu vou aguardar o professor João Francisco, tá? Com certeza.
Estou. Boa tarde. Já estou de Bom dia, regresso. boa tarde. Ok, já estou de regresso e então peço novamente desculpas a todos e pronto, podemos dar começo ou início à nossa atividade e aqui estou. Certo. João. Nós esperaremos, porque é uma grande honra para nós a tua presença. Só para abrirmos, quem sabe, tirar o compartilhamento, hein, Lúcio? Para Perfeito. só a gente se ver, para abrir os. Sim, Então, professor Alfredo, o senhor começa? Começo eu? Como é que fazemos? Eu começo e aqui estou, pronto, estou aparecendo. João Francisco. O Lúcio aparece. Bruna, obrigado por vir. Os demais aqui que estão nos acompanhando, obrigado por vir. É uma alegria. Bom, então, Lucas, finalmente vamos terminar, né, esse curso. Depois de muitos anos, muitas viagens para o exterior, tudo valeu a pena, tudo mostrou teu ímpeto pelo novo, pelo desconhecido, isso é maravilhoso. Acho que estamos terminando muito bem, trazendo essa proposta inovadora, que é discutir, a partir também da proposta do Dr. Dúvio sobre a literatura pragmática, as interconexões entre o plano político, religioso e jurídico e econômico, e trabalharmos um tema que é até um pouco estudado, deveria ser muito mais estudado no Brasil, que é a vinculação com a África Central, particularmente, e com o antigo Congo, né? Eu fico muito feliz disso, agradeço a presença da doutoranda Bruna Siciliani, que foi minha aluna no mestrado, uma pessoa que sempre me acompanhou e que sempre compreendeu esse papel, essa discussão, né? Nós temos aí alguns grupos estudando esses temas, não na África, mas em outras regiões. Ao professor Lúcio por dar toda a nossa base, suporte para a colocação desse tema também dentro das comunidades dos afrodescendentes do Rio Grande do Sul, que é muito importante que conheçam esses elementos. E o professor João Francisco, que é o nosso convidado, que vamos dizer assim, é uma alegria imensa, né, de ter um professor da Angola que tem conhecimento de causa, né, Lucas, que já passou uma lista de textos que o Lucas vai ter que já comentar depois, mas que também demonstrou interesse por matéria. Então, Lucas, eu acho que foi uma proposta muito boa. O encaminhamento agora seria uma apresentação, aí sim, agora no PowerPoint, com o apoio do professor Lúcio, uns 10, 15 minutos breves da tua apresentação. Depois nós vamos passar a palavra ao professor João Francisco para ele comentar alguma coisa. Né? Aí tu responde, tu anotas e responde. Depois a professora Bruna. Depois, querendo, o professor Lúcio também faz a sua arguição. Eu já vou declarar que me dou por satisfeito, né, no pessoal presidência dos trabalhos. Bom, Lucas, então vamos ao PowerPoint. Então. Certo. Precisar que compartilhe. Já estou abrindo. o Golfo de Mainer, Canadá contra os Estados Unidos, 1984. Lúcio, tu está conseguindo compartilhar? Vamos lá.
Pois é, eu não tô, eu não sei muito bem manusear o Zoom, mas pelo menos tá, aqui eu estou vendo. Só que ele está bem mais estável que o MConf, né? Nem se compara, né, Lúcia? Excelente, excelente. Vamos colocar... Tu quer que eu deixe assim, Lucas? Se puder expandir ali embaixo, acho que é melhor ainda. Para todo Tá. mundo. Depois, onde tem uma mesinha, isso, apresentação de slides. Deve ser ali. Então, do lado... Mais ou menos, Lucas, vai me falando. Tá aqui, do lado do menos, tem parece uma caixinha, uma mesinha, ali a apresentação de slides. Deve funcionar assim, vamos ver. Foi, perfeito. Isso. Então, isso, vou começar aqui. Então, agradecer a banca, agradecer ao professor Alfredo, professor Lúcio, professora Bruna, professor João Francisco, especialmente, de tão longe aqui nos prestigiando. Muito obrigado a vocês todos. E aos amigos, sempre presentes, sempre excelentes pessoas, amigos, família também, mesmo de longe, também presente aqui. E, enfim, vou começar a explicação do trabalho, da maneira que for possível aqui. Então, o foco desse trabalho, justamente, como diz o título, se trata da evangelização dos povos do Congo, da região da Bacia do Congo, e a expansão do Império Português, com foco nos séculos XVI e XVII. Também se trabalha nesse sentido dos aspectos linguísticos, históricos e jurídicos desse cenário, dessa situação, especificamente. Se puder passar para o próximo slide, por favor. Então, aqui nós podemos falar, aqui do lado tem uma imagem do Catecismo Kikongo de 1624, que foi encomendado composto pelo professor Marcos Jorge da Companhia de Jesus. A pesquisa em si, ela começa já em grupos de estudo que nós fizemos no passado, um grupo de estudos persas e também um grupo de estudo sobre a expansão portuguesa, com a leitura de livros do professor Antônio Manuel Espanha, que estudou bastante esse contexto e a singularidade do Império Português em si. A pesquisa em si, ela tem também influências minhas, de interesses meus por história, que eu traço desde a 5ª série, que eu comecei a entrar realmente nisso e gostar muito dessa matéria. Porém, também um outro aspecto, que foi o aprofundamento sobre as regiões diferentes de um eixo, América do Norte, Europa e Brasil, porque nós estamos no Brasil. Isso sempre é uma coisa que me falhou, assim, que eu acho que poderia ter mais acesso à África, à Ásia, à Oceania, porque é um mundo inteiro, e não simplesmente esses meios que nós conhecemos assim, tão simplesmente. E é toda uma riqueza de conteúdos a passar que poderiam ser transmitidos se investisse nisso. Por sinal, deu uma coincidência de interesse da pesquisa do professor Alfredo nisso da expansão portuguesa, com o interesse meu, que foi se consolidando aos poucos. Uma pesquisa iniciada com a busca de textos para constituir o trabalho. Ela, antes mesmo do próprio tema, veio. Eu procurei diferentes matérias, eu fui estudando, fui lendo por cima e tirando alguma ideia do que eu poderia fazer. Também dá para se encaixar nesse início de pesquisa o fato de que minha família, nós descobrimos recentemente que meu bisavô nasceu em Portugal e, portanto, nós temos acesso, eu, meu pai, minha irmã, meu avô, à cidadania portuguesa, em virtude disso, que se encaixa com essa pesquisa. E também, já durante a pesquisa, eu fiz um teste genético e ele me indicou umas raízes distantes bem diferentes, que seriam uma porcentagem pequena, talvez não seja até correto, mas igual, que seria 1% melanésio, que o Timor-Leste estaria coberto na definição desse site como melanésia, e também e daí eu fiquei imaginando que poderia ser até uma espécie de uma prova viva dessa pesquisa que nós estamos fazendo. Então, se puder passar para o próximo slide, por favor. Próximo. Acho que é só clicar. Isso. Aí. Então, nos aspectos do trabalho, aqui uma descrição de algumas maneiras. Primeiro, essa imagem aqui à esquerda é uma imagem feita da cidade de São Salvador, em Banza Congo, hoje em Angola, que era a capital do Reino do Congo,
de onde ficava o Manicongo, que era o rei. E, enfim, eu vou mencionar aqui como aspectos iniciais do trabalho, tanto a pesquisa a partir de textos do professor José Rivair Macedo, da URGS, como o Catecismo Kikongo, de 1624, justamente estudando essa referência que foi trazida, mas especialmente o livro Os Jesuítas e as Línguas, que foi indicação do professor Alfredo, pela autora Cristine Gorski Severo, e também um livro Políticas Linguísticas Brasil-África, dessa mesma autora, que me interessou bastante, inclusive com uma conclusão interessante sobre lusitanização e integracionismo, que é uma maneira de entender o contexto atual hoje da África, mas também além da África para o mundo, se pode dizer, até diria eu. E para esse aspecto, como aspectos iniciais do trabalho, textos foram pesquisados a partir da plataforma academia.edu, que trouxe várias referências possíveis para serem estudadas nesse sentido. No entanto, as fontes primárias, por exemplo, o próprio catecismo, esse da foto do slide anterior, ele não foi muito simples de se encontrar. Eu tive uma certa dificuldade de encontrar fontes primárias e afora, por exemplo, esse catecismo tinha 4 páginas só que eu consegui acessar no archive.org, um site que costuma ter referências já salvas anteriormente, assim como, creio eu, sem copyright. Mas, igual, não foi simples de encontrar, não acho que sejam textos e fontes muito fáceis. Também pode-se dizer com uma dificuldade que eu fui ter para desenvolver a pesquisa em razão ao isolamento da pandemia, porque como eu não pude conversar pessoalmente, não conversei pessoalmente com o professor Alfredo nessa pesquisa em momento algum, infelizmente. E nem pude, por exemplo, ir à biblioteca de Ciências Sociais, da URGS, não pude ter acessos físicos que poderiam ter me feito uma facilitação para que o trabalho pudesse funcionar melhor. Então, professor, se puder passar o próximo slide. Aqui temos uma imagem do Reino do Congo, que foi pedido de um professor João Francisco, segundo o professor Alfredo, que mostra justamente, já no momento que o Congo já não estava mais com o ápice de poder, mas que já usava, por exemplo, referências portuguesas como condados, marquesados, ducados, na sua divisão, e que tem uma imagem de mais ou menos onde ele fica. Esse rio em cima é o rio Congo, rio Zaire, também chamado, e já mostra aqui também a presença dos portugueses fortes, Luanda ali ao sul, já dentro da Angola portuguesa, e já no momento em que o Congo já não tinha mais justamente tanto poder quanto teve antes, não teve tanta influência, já estava na decadência, como depois eu vou mencionar melhor. Se puder passar, por favor. Aqui uma imagem da Quimpavita, que era uma referência que se associou com Santo Antônio, acho muito interessante, do próprio cristianismo africano, cristianismo local mesmo, mas o ponto do slide é a metodologia, ou seja, como fizemos a pesquisa em si. A pesquisa se inicia com mapeamento de fontes, ou seja, a partir dos vários textos que eu conferi, que eu li por cima, que eu estudei depois, foi se traçando quais fontes seriam mais importantes, quais mais secundárias, a partir infelizmente, de uma figura limitada, porque justamente é uma pesquisa que muito incipiente, onde eu saiba, na nossa faculdade de Direito da URGS, então não foi muito simples de conseguir as melhores referências, que imagino que eu possa aprofundar nisso depois, eu gostaria muito disso, mas que foram fontes que conseguimos. E essa leitura se encaixa, como mencionou o professor Alfredo, a partir do entendimento de múltiplas normatividades, através de, por exemplo, o estudo do professor Thomas Duve, do Max Planck Institute, e com a ética e religião como formas de entender a visão jurídica dos agentes práticos, entre outras formas que ajudaram na constituição de referências para fazer a praxis em si, da atividade jurídica, nas suas formas. Aqui também podemos mencionar leituras e textos de diversos textos relacionados à matéria da pesquisa, que foi algo que ajudou muito no próprio desenvolvimento do trabalho, que foi a maneira como eu usei para conseguir as fontes e para ter referências mesmo no texto, assim como acesso pela internet e bibliografia secundária diversa, que ajudou a incrementar o texto e torná-lo mais rico. Se puder passar para o próximo, por favor. Enfim, quanto ao trabalho em si, ele foi dividido em 2 pontos. Eu gosto de imaginar num ponto de ascensão e
decadência, enfim. Na introdução, nós mencionamos o trabalho do professor Duve em si como uma metodologia básica para o estudo mais histórico no direito, e, enfim, de maneiras como se poderiam fazer isso, com a sugestão do professor Alfredo. No segundo capítulo, nós tratamos da entrada dos portugueses no centro-africano. Foi dividido de uma maneira religiosa e uma maneira secular. Na religião, a introdução do cristianismo, que era uma das motivações da expansão do Império Português, que era dito como por almas e especiarias. No caso, as especiarias não foram exatamente o trabalhado aqui, foram a busca da difusão da religião, sim, porém, aspecto político, ou seja, a legislação portuguesa aceita pelo rei do Congo, aspectos linguísticos, a introdução do idioma português, como o idioma de trocas na África, em outras regiões, o Atlântico ou além, e a lusitanização, que seria uma maneira pela qual o Império Português se construía, seja pelas vestimentas portuguesas, pelo idioma, pela religião, por outros aspectos culturais, que contribuiriam para uma influência portuguesa na região, e em outras também, mas no foco aqui no centro-africano. A seguir, no terceiro capítulo, nós lidamos com a decadência do Congo e subsistência da identidade congolesa. A decadência do Congo trata justamente das guerras que ele teve com o Reino do Congo, com os estados adjacentes, com Portugal, a escravização que vinha de São Tomé e Príncipe, que iam buscar apresar congos livres, mas que, de certa maneira, o Manicongo, o rei do Congo, já não pôde mais proteger, até o ponto em que o reino em si ele foi perdendo seu poder, e os congos, que inicialmente tinham uma proteção muito forte contra a escravização, até onde eu consegui entender, perderam essa proteção e muitos foram escravizados, ao ponto de que uma grande parte dos escravos trazidos da América vieram dessa região. E a religião popular, no entanto, foi uma maneira pela qual a identidade congolesa, do Reino do Congo, inicialmente cristã africana, pôde subsistir. Sejam nas irmandades religiosas, muitas vezes referentes a Nossa Senhora do Rosário, que foi uma maneira pela qual a cultura africana pôde subsistir, até a religião tradicional também, em certas formas, mas que mesmo que o Reino do Congo esse tivesse perdido o poder, não fosse mais capaz de proteger cidadãos e muitas pessoas terem sofrido o destino tenebroso da escravidão, ainda assim, alguma coisa da identidade africana pôde subsistir nessa religiosidade popular, nas festas do Rei Congo, que era uma referência que os africanos em si traziam e reverenciavam como uma referência cristã em si, mas também especialmente africana, uma imagem de unidade na própria comunidade, com essa referência do imaginário. E esse é o ponto final da conclusão do texto, que traz que justamente a ideia de África, a ideia de ser africano, consegue subsistir uma identidade, nesse sentido, uma identidade viva, uma identidade real, natural e construída a partir das referências que essas pessoas tiveram. Ou seja, mesmo as referências trazidas por Portugal, como seja o cristianismo, por outros países, por outras potências europeias, por outros europeus, mas que, nesse sentido, foram parte desse imaginário africano, uma coisa autêntica e uma coisa verdadeira, como dito. E, nesse sentido, um modo pelo qual a identidade em si dessas pessoas conseguiu existir e ainda consegue até hoje. Enfim, esse era o ponto central do trabalho, mais ou menos isso que eu tinha para dizer, assim, nesses primeiros minutos. Então, se puder passar para o próximo slide. Opa, pulou. Era um obrigado, um tom dele, se eu entendi direito na língua original. Obrigado. Era isso. Muito bem, Lucas. Vamos ver agora. Conseguimos nos ver. Já com o compartilhamento. Vamos ver. Sim, sim. Professor, escutando? Sim. Bom, Lúcio, podemos então passar para as arguições, doutor João? Perfeito, perfeito. Eu estou com profissionais aqui no meu apartamento, por isso que eu estou de máscara. Tá, ok.
Então, eu passo de Então, imediato. doutor João Francisco, vou pedir só, Lucas, não esquece de anotar, na medida do possível, ou no computador ou à mão, todos os comentários do senhor João. Depois ele pode dar mais detalhes em outro momento, né? Mas agora é importante responder as colocações do senhor João Francisco. João Francisco, muitíssimo obrigado. Ok, eu primeiramente agradecer a oportunidade que me concedem e aqui a diligência, como disse no direito, a diligência do professor Alfredo, felizmente deu-nos a isto e foi com grande alegria que eu aceitei o convite e assim também ponho-me à disposição vossa de trabalhar nesses temas, nessa linha de investigação, que me parece que é muito interessante quando continentes vizinhos decidem estudarem o que os outros continentes ou o que o continente vizinho tem. Eu acho que é um grande desafio e, para mim, é assim como a ciência desenvolve esse intercâmbio e essa busca do conhecimento nas várias vertentes. Bom, os meus comentários não vão ser muito fortes, porque já fiz os comentários com o professor Alfredo, e como estamos na graduação, então vamos reduzi-los ao nível da graduação. Então, eu fiz aqui várias notas para o Lucas, e dizer ao Lucas, para mim foi uma alegria também que alguém do Brasil, com origens portuguesas, falar da África, falar da região onde eu estou, onde eu vivo, e, de certa medida, conectar-se com essa realidade africana, não é? É para mim uma grande alegria, e dizer que o tema é original e foi muito bem pensado, e, neste sentido, tu tens uma nota positiva. A primeira nota positiva é esta do seu trabalho. A segunda nota positiva é estudar um século, 2 séculos, 16 e 17, séculos passados, e trazer a realidade do século XXI. Quer dizer que passaram quase 5 séculos, e alguém neste século XXI vai à história e vai estudar e encontrar elementos que possam ajudar a sua compreensão. E então é o segundo elemento positivo, e é um elemento muito forte a trazer para esse trabalho, com a sua natureza jurídica. E eu digo, agradeço essa tua, como é que eu posso dizer, como é que eu posso exprimir, essa tua capacidade de buscar o passado e trazer no mundo do direito, trazer a história e a história do direito de um povo, passados 5 séculos. Não é muito fácil, porque no âmbito das tecnologias, no âmbito da revolução tecnológica, buscar o passado para trazer-os aqui, seria mais fácil trazer o Facebook e discutirmos essa normativa, mas trazermos a história de um povo. Este é o segundo elemento forte desse trabalho, que é a busca da história, a busca do passado, e refletir sobre o passado e trazer as suas instituições. E o terceiro aspecto também é a sua coragem de escrever. Não é fácil em tempo de pandemia, eu acho que devemos considerar também essa parte. Tempo de pandemia, que o trabalho teve para encontrar as fontes que pudessem ajudar. Estávamos limitados em ter educação, houve uma limitação, eu não podia aprofundar o tema, mas esse é o indo propriamente ao conteúdo do trabalho. Posso dizer ali, eu coloquei aqui 3 notas fundamentais. A primeira, vamos olhar para a metodologia do trabalho que foi utilizada. O segundo aspecto, vamos olhar ao conteúdo do trabalho que foi adaptado, o conteúdo, a matéria, como é que eu digo, a essência do trabalho. E o terceiro ponto é, no fundo, as recomendações do trabalho. Quanto à metodologia, eu notei, estou aqui aberto com a normativa ou manual de normalização da universidade, que me foi facultado para seguir e corrigir, que Manual para Apresentação de Trabalhos, Conclusão do Curso, Dissertação e Tese, que é a segunda edição, revista
e atualizado. Foi porque que nós olhamos para aí, porque é um trabalho científico e aprovar se está de acordo com o que a universidade diz. Em grande maneira, nós podemos observar que 60% foi observado. Duas notas fundamentais que eu posso dizer na metodologia é que houve aí algum escape, não se seguiu a rixa, ou seja, ipsíssimas verbis, o que este manual conseguiu, determina ou estabelece. Como diz o jurista, dura lex, sed lex. Então, é olhar para a norma e dizer o que a norma coloca. Nesse sentido, houve ali de 40% de falha. E então, a primeira recomendação já vai ser rever a metodologia de citação e adequar a este material que a universidade tem. Segundo aspecto também é, no fundo, as citações. Ali também chamar a atenção que, metodologicamente, a citação não está totalmente em conformidade, fundamentalmente naquelas que dizem respeito à internet, porque aqui o regulamento tem uma norma que obriga os estudantes a citarem, e isso também não foi observado quanto à metodologia. E outro aspecto quanto à metodologia que eu percebi também, há umas notas do mesmo autor que eu comentei com o professor, que o autor Severo, me parece que a obra mais importante que leu para fazer o trabalho, o de Jesuítas e as Línguas, Contexto Cultural no Brasil. Pareceu-me que foi este elemento que mais serviu de base. Entretanto, olhando para o conteúdo e a natureza do trabalho, aqui acho que faltou alguns outros autores para complementar a tua análise ao nível e apoiar naquilo que poderia ser, no fundo, o topo desse trabalho. Porque um grande autor, muito bem, mas um conjunto de autores vai ajudar-te melhor a perceber o problema e as diversas análises que se pode fazer do problema que está a se estudar, ou o assunto em causa. E este trabalho tem 3 elementos fundamentais que podemos decorrer olhando para a metodologia: o aspecto linguístico, o aspecto histórico e o aspecto jurídico. Então, esses 3 elementos devem ter abordagem, vamos assim dizer, interconectada. O elemento histórico está ali, o elemento jurídico está ali e o elemento normativo, porque a ideia que eu fiquei era saber qual é o elemento normativo dentro da história do Reino do Congo. E o segundo elemento, entrando já para o conteúdo, no fundo, a estrutura também é aceitável, a estrutura do trabalho, que é o conteúdo como foi, mas eu também, e vou mandar depois o relatório final ao professor Alfredo, porque a estrutura deve ser mexida em função de alguns itens que ali, entendo eu, não estão bem colocadas do ponto de vista de análise do trabalho. E passo só em revista a citar. Primeiro, coloca aqui a entrada dos portugueses na região do centro. Depois, nisto da entrada política, linguagem e lusitanização. Eu entendi que aí deve ser revisto muito bem a estrutura deste trabalho. Por quê? Primeiro, contato com a região central e ocidental. E aqui está a região centro, as falas da região centro com a Centro-África e também uma parte da África Oriental. Então, era melhor ver bem para precisar, porque quem lê vai ver esses 2 grandes contextos. E quando falamos do Império, o Império, vamos dizer, reino, o Congo é um reino que abarca países até o Bão, quer dizer, pela África Latina, a África do Congo vai abarcar. Então, era preciso ver, e ali, quanto ao conteúdo, falar um pouco desse aspecto histórico, histórico-geográfico, como colocou muito bem o Reino Congo, naquela altura, podemos ver que os países, o Congo, Chad. Professor, está travando o som. Está travando o som. Está travando o som. Tá bom, vamos então falar devagarinho. Ok. E neste. Sim? Não sei. Acho sim. que pode... Posso continuar? Acho que sim.
Vamos continuar. Ok. João, tu estavas falando da extensão até o Gabão. Isso. Assim, até o Gabão. Olhando para... Eu vi aí o mapa atrás do professor Alfredo. Se mostrarem, verão muito bem. Então, é dali até Angola. E Angola, na parte da Angola. E a região dos Grandes Lagos, uma parte da região dos Grandes Lagos. Há uma influência do Império, melhor, do Império Congolês, eu chamo, ou do Reino do Congo. Entretanto, aqui nesta primeira parte do conteúdo que diria ser previsto. E o segundo aspecto fundamental que é introduzir esse ateísmo, ou seja, a militarização e o catecismo português da Igreja Católica, e aí só depois é que entravam na política, linguagem e luta, mas que normação, ou seja, norma não aparece. Falou bem porque no título, o título diz aspectos linguísticos históricos e jurídicos. Os aspectos jurídicos não estão aqui, ou seja, não colocas aqui na mesa do debate, ou no que a pergunta é onde ficam os aspectos jurídicos? Quais são os aspectos jurídicos que esse traz? E partilhando consigo, diria, os aspectos históricos estão ali, a questão da política estão ali, mas a questão linguística também está, mas os aspectos jurídicos não estão. E aqui podia fazer de duas maneiras. Os aspectos jurídicos ligados à visão portuguesa, à influência portuguesa, à colonização, os aspectos jurídicos ligados à Igreja Católica, o cristianismo, certo? Porque nós dissemos aqui, como no Brasil, o cristianismo veio de barco, o barco trouxe a espada e a Bíblia. Então, trazer esse aspecto e dizer como foi e essa relação, nós não vimos essa parte no trabalho. Está muito bem, mas essa parte está ausente. E como determinou a relação entre os portugueses e os povos do Congo, os povos do Congo. É ali que nós vamos dizer, porque o Congo é composto por um conjunto de tribos. Era um conjunto de tribos, e essas tribos, no fundo, é que vão determinar o reino do Congo. E havia essa relação. Por isso é que eu chamo que é o Império do Congo. É um reino, mas com o formato de um império. E havia essa estrutura política do Congo. Então, a distinção da estrutura política é lusitanização. Vai ser a lusitanização. Tem de estar clara e do idioma. João, desculpa que está travando um pouco. Não sei, acho que é da lusitanização. Isso. Okay. Você estava falando da lusitanização. Okay. Então, volto a dizer. Então, a lusitanização, no fundo, vai ser essa suposição do Congo ou melhor, do Império Português, ou da colonização portuguesa ao Império Congolês. E vai ter essa referência e essa ligação entre Portugal, Congo, e aqui colocas um aspecto que me parece muito interessante ressaltar, e o seu reflexo no Brasil. Tinhas de trazer esse ponto, porque falas de Minas Gerais, e ao falar de Minas Gerais, sabe por quê? Porque houve a questão da escravatura, houve elementos que foram levados desta região para o Brasil, e ali formam uma cultura, falas um bocadinho das Minas Gerais, mas eu faço referência fundamentalmente de Salvador da Bahia, onde houve muitos africanos e muitos destes povos desta origem que continuam lá. Eu acho que a autora Thais Araújo é de origem do Reino do Congo, os pais são bacongos dessa autora, só para teres uma noção do que eu estou a dizer, e uma pessoa que eu conheço que é uma figura pública, uma artista, é que ela é, vamos considerar, aqui nós chamamos bacongo, mas uma brasileira que está no Brasil e tem a vida no Brasil, tem essa influência. E aqui podes falar também um bocadinho daquela visão religiosa tradicional, a Bahia cultiva, com o candomblé e outras coisas da religião, no fundo, que mesmo o preço de entre a colonização e o Reino do Congo não conseguiu destruir.
Isso bem. Este é o ponto. Não tem o valor cultural, o valor linguístico e o valor religioso desse povo. Outro peso que agradece a subsistência da identidade mongolesa. Okay. Muito bem, e colocou a questão da escravatura e tudo mais. Mas, do ponto de vista jurídico, o que significou isto? Não está colocado. Certo? Fala, por exemplo, a adoção popular do cristianismo, muito bem. As irmandades religiosas, muito bem. A descrição de irmandades, a africana, identidade africana brasileira. Mas aqui eu acho que deve haver um arranjo melhor para incluir esse aspecto claramente, que é o aspecto normativo religioso e a decadência do Congo, ou seja, a perca de poder. E eu coloco aqui duas ou três questões. A primeira, no fundo, é o aspecto político, o aspecto diplomático, o aspecto estratégico. Político, diplomático, estratégico. O aspecto político é o interesse português da colonização e a administração portuguesa. O aspecto diplomático, como o Reino do Congo utilizou a sua influência para que o Portugal aceitasse ordenar sacerdotes, freiras, não é? Congolesas nascidas no Congo, e, no fundo, trazer essa dimensão religiosa e abarcar o ensino português. E aqui enviar emissários congoleses a Portugal e ao Vaticano, porque nós tivemos experiência. Um dos primeiros bispos ao nível dessa região foi o do André Moaka, eu conheci, e ele coloca como chegou a bispo depois de muito trabalho. E aqui há uma obra que eu depois vou ver se consigo encontrar, mandar, de Dom André Nunes, de Dom Nunes, que fala muito da religião, da cultura e do direito na época. Entretanto, estrategicamente, está ali, no fundo é uma visão estratégica de Portugal, por um lado, mas, por outro lado, também vai permitir vamos assim dizer, a universalização de Portugal, por um lado, e, por outro lado, a universalização da cultura bakongo no Brasil e nas regiões do mundo, fundamentalmente, vamos aqui chamar do Brasil. No Brasil fala-se, há gente que fala Kikongo, conhece Kikongo, mas foi por causa desta situação que nós tivemos. E, por outro lado, é o alargamento da influência portuguesa na nossa região africana e quer na região brasileira. Então, está aí o aspecto estratégico. Outra situação forte, já nos pontos fortes, já terminei o conteúdo do teu trabalho, no fundo, foi a crítica que fazes sobre a lusitanização. Eu achei interessante a crítica realmente, não é? E aqui vais incorporar essa crítica para o teu trabalho, e acho que futuramente desenvolver o trabalho e trazer essa visão crítica que pouca gente traz, mas olhando para esse aspecto histórico, jurídico. E a outra crítica que também levantas, que é de grande influência, e eu ponho aqui na minha nota, são os fins políticos e a escravização. Na época foram mais fins político e teve a consequência a escravização de um povo. E como nós somos de direito, no fundo, vamos trazer esse elemento de pôr em questão a que eu percebi no teu trabalho. Outro, professor, sim. Está trancando um pouquinho, tá, professor João Francisco? Ok, já milho. O elemento fundamental das línguas africanas, relegando para o terceiro ou quarto plano, consideradas línguas exóticas, e diz, mas essas línguas, e o grande exemplo que traz é que no Brasil, essas línguas de origem mantém-se apresentar o elemento e o elemento e
e eu coloco aqui na observação como ficou os aspectos jurídicos em todo o trabalho. Penso que seria bom e importante colocar esse aspecto jurídico olhando para essa exposição e o conteúdo do trabalho. Segundo aspecto, não é? Faltou o aspecto linguístico cultural que vai favorecer essa colonização. Então, também introduzir esse aspecto e esse fator. E o terceiro aspecto, como recomendação, seria bom também, no meu entender, explorar um bocadinho mais o catecismo que faz referência, para trazer, então, esses elementos históricos, os elementos linguísticos, os elementos jurídicos, e também fala um pouquinho, vamos assim dizer, introduzir um aspecto sobre a influência dos missionários ou frases da ordem dos pregadores, uma assim rápida, e aqui dizer que eles tiveram grande influência no processo de evangelização ao nível da região. E depois, a recomendação já está, que é a última, a introdução de literatura a partir de autores africanos. Eu já mandei uma literatura e eu acho que é fundamental ter, porque eu não encontrei ao longo do trabalho nas notas finais, quer na conclusão, na bibliografia, esse aspecto. Então, para não alongar, são as minhas recomendações e fundamentalmente este. Mas digo que foi uma grande parte e ao nível de graduação, estás de parabéns, Lucas, e continua a ser e a ter esse espírito de investigador. Muito obrigado e assim termino. Passo a palavra ao professor Alfredo. Obrigado. Obrigado, João Francisco, agradeço muitíssimo. Nós depois vamos pedir, se tu tens alguma coisa escrita do informe, né? Será importante para o Lucas avaliar todos os detalhes. Lucas, tu poderias comentar alguma coisa a respeito do que o professor João Francisco falou agora? Sim, Aí sim. passamos depois para a Bruna. Então, por favor, uma resposta na medida do possível, né? Professor João, eu fiquei com uma dúvida numa coisa que o senhor citou no começo, na questão da metodologia. Acho que o senhor mencionou citações não observadas, algo assim. Eu queria saber o que o senhor quis dizer com isso exatamente, para eu saber como é que eu posso me orientar para ajeitar. Eu acho que se deve mas eu não entendi muito bem qual era o aspecto. Ok, eu vou repetir. Eu li o trabalho todo e centrei a atenção nas notas de repente. O que é que acontece? Tenho o trabalho aberto, está aqui, logo no início. Então, o que nós tentamos é seguir estritamente a norma diz, o manual de normalização as notas de rodapé. Sim. Por isso, aqui está aí uma nota e veja as 5. Veja se tem o trabalho ali para ter o exemplo. A nota de 25 a 20, depois veja como exemplo 49 a 54. Veja 129 a 133. Faz perceber o que eu estou a dizer. E há um aspecto que o trabalho não tem, que eu até saltei, não está paginado. Não tem número, não tem páginas. Eu não consigo dizer na página 2, na página 3, na página 4. Então, tenho de ir ver as notas de páginas. Sim. E por isso, tá, como o professor Severo, título, o jesuíta do texto Severo, página tal, ou sinal. Porque chega a uma dada altura, como que eu entendi, parece que foram um livro mais importante que utilizaste. Era o livro de base. E todas as notas vêm, eu disse, não pode ser, não pode, alguma coisa não está aí nesse trabalho. Então, reveja essa situação da metodologia para adequar, porque a fortaleza de um trabalho está na metodologia seguida pelo investigador, ou estudioso, ou pesquisador, certo? Não sei se agora entendeu, Lucas.
Entendi. Eu vou... Você está na página exata. Sim, A página exata, Lucas. Né? isso. Isso. Sim. Isso é mais Eu- exato. Isso é muito importante, realmente. Obrigado, Fernando. Sim, com certeza. Acho que de dúvidas principais era isso. O resto eu anotei que o senhor mencionou, professor João. Vou trabalhar em cima. Agradeço muito pelas críticas, sugestões. Isso vai me ajudar bastante a me desenvolver depois. Obrigado. E, Lucas, só a respeito do material que o professor João mandou, né, dos novos, Sim. mais novos, que vai querer incorporar alguma coisa, só para comentar sobre esses textos que tu andaste pesquisando no último dia, né? Sim, com toda certeza. Eu vou querer incorporar o que eu conseguir. São desde uns manuais muito bonitos, muito bons sobre a história da África, bem trabalhados, desde a antiguidade até a contemporaneidade, mas também de outros autores, como Cheikh Anta Diop, uma coisa assim o nome dele, não peguei muito bem o nome na cabeça, e outros autores que são que o professor citou, eu quero muito ler para conhecer, porque isso me faltou. Eu sei que isso me faltou no desenvolvimento do texto e que infelizmente eu não tinha como ter acesso a essas fontes. Eu gostei, agora que eu tenho acesso, eu posso enriquecer meu trabalho e produzir algo melhor. Eu agradeço muito por isso, na verdade. E, Lucas, só uma questão aqui das revistas, que nós procuramos as revistas lá, né, que foi um pouco difícil, né? Ah, sim. Revista da Também olhamos algumas coisas da Universidade de Kinshasa, de Accra, de Luanda também, da sua universidade católica. Foi um pouco complicado. Encontramos algumas coisas e isso foi um foco mais posterior do trabalho mesmo, assim, mas é uma coisa que também eu pretendo trabalhar em cima, conseguir colocar mais fontes, especialmente fontes africanas, que realmente faltam nesse trabalho, isso é verdade. Ok. Vamos, professor João só dizer, Francisco. vamos apoiar naquilo. Eu vou, durante os dias subsequentes, verei mais materiais de africanos que estão dispostos, abertos em online, revistas, e assim eu vou mandando para o professor Alfredo e depois partilhem a informação. Eu tenho muito, mas vou ter que selecionar, porque nem tudo vai servir para o trabalho. Pelo menos vamos apoiar nesse sentido. Tá bom, então. Obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Bom, então, passamos a Bruna, então, pode ser? Sim. Bom dia a todos, boa tarde, ao professor João. Eu agradeço muito o convite do professor Alfredo por estar nessa banca. Foi uma alegria muito grande e foi uma alegria maior ainda ter lido o teu trabalho, Lucas. Então, primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo teu texto, muito bem escrito, pela tua produção. É ingrato, realmente, pesquisar a história do direito. Não espere gratidão. E é um trabalho difícil, né? Nós já já começamos assim com uma vantagem, porque como eu fui orientando do professor Alfredo, alguns questionamentos que eu poderia ter, eu já tenho as respostas. Eu sei que o teu trabalho é de metodologia, né, não trabalhaste fontes primárias, a tua proposta é diferente, então o teu produto final que tu produziu, então a tua proposta eu consigo perceber que era apresentar estas bases culturais, históricas, né, linguísticas e jurídicas para embasar esse início de pesquisa que é inédito, é pioneiro e nós sempre encontramos um solo ingrato, especialmente na graduação, porque na graduação tu tem esse obstáculo de não conseguir produzir né, o conhecimento, tu tem que usar as fontes que já existem, que são poucas e ainda mais nessa situação de pandemia muito limitado. Então, quanto a isso, eu só tenho a te parabenizar, porque tu conseguiste fazer um excelente trabalho, dadas todas essas questões e problemáticas, né, que foram surgindo durante a pesquisa. Então, o que eu tenho mais a tratar aqui são algumas sugestões que eu imagino, né, quando nós escrevemos qualquer trabalho, mesmo na graduação, nós queremos ser lidos por outras pessoas, né? Então, são pessoas que estão fora desse nosso contexto e que podem não ter essa facilidade, por exemplo, que eu tive, de já conseguir compreender a tua proposta, né, e o trabalho final, a apresentação do teu produto. Então, por exemplo, algo que a gente sempre encontra na
da faculdade de Direito, né? Estamos fazendo um trabalho, uma produção dentro de uma faculdade de Direito, e as pessoas sempre perguntam, né, questionam, tá, mas e o aspecto jurídico? Mas a proposta do teu trabalho, ela é metodológica. Então, a sugestão que eu trago para ti é colocar, assim, exemplos. À medida que tu vai construindo o texto, né, tu não vai ter esse ônus de estudar as fontes primárias, ou trazer legislações, ou trazer julgados, mas, eventualmente, numa bibliografia ou outra que talvez tu tenha lido, tu deve ter encontrado alguma coisa. Então, tu pode colocar, assim, como exemplo, exemplificamente, e aí traz a citação desse autor para né, trazer mais esses elementos mais jurídicos que aqui no âmbito, né, da faculdade, a gente, lendo um trabalho desses, pode, né, querer se sentir falta. Um outro ponto que talvez daí seja melhor conversar com o professor Alfredo depois, que já que então a proposta do trabalho é metodológica, tu menciona o DUV na tua introdução, quando eu li também a tua pesquisa, pensei, nossa, né, quem lê de fora não conhece e talvez tenha interesse de saber mais, mas isso escaparia um pouco, né, da proposta do teu trabalho. Então, talvez colocar nota de rodapé ou um texto em anexo no final do TCC, um pouco mais sobre a metodologia, essa proposta metodológica do DUV, que vai consolidar e vai fazer esse fechamento, né, e aí tu pode retomar também na conclusão. E também fazer essas pequenas conclusões tuas, né? Eu acredito que a gente tem bastante medo. Eu lembro que eu tinha muito medo quando estava na graduação de fazer essas conclusões. Afinal de contas, eu era só uma estudante de graduação e, né, quem era eu para... Mas estamos fazendo uma pesquisa, nós tiramos conclusões, né? Com as conclusões parciais. Então, né, talvez, assim, nesses exemplos, como exemplo, esse autor tal, nesse aspecto, o que é possível concluir tal e tal situação. Acredito que, né, não haja nenhum ônus, professor, em colocar essas pequenas conclusõezinhas ao longo do texto também, para fazer esses arremates, né, nas conclusões parciais, nas conclusões finais. E, por fim, não sei se conhece, mas tem me ajudado bastante em pesquisas também de caráter mais pessoal, porque também eu tenho ascendência portuguesa, é a Torre do Tombo, que é um arquivo português que tem bastante material digitalizado, tem bastante fonte primária também. Tenho certeza que, se te interessa genealogia, vai te divertir pesquisando pelos antepassados nos registros portugueses. E quem sabe, né, numa desses registros ou encontre alguma proposta diferente que possa enveredar aí uma nova pesquisa. Sim, bom, tenho apenas, né, estas considerações a fazer, sugestões, e novamente gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho e devolvo a palavra ao professor Alfredo. Muito obrigado. O Lucas gostaria de comentar alguma coisa? Eu agradeço muito pelas recomendações, agradeço as sugestões no geral, e também vou ver se consigo, na próxima versão do texto, colocar um pouco melhor essa questão metodológica e citar, de fato, botar o texto anexo do DUV, que ficou como referência, mas que, justamente, como você me mencionou, se eu colocasse como uma recomendação de leitura, facilitaria para quem está fora do debate, mais diretamente, poder ter um acesso melhor. Muito obrigado, viu? Certo. Bruno, então, tudo certo? Satisfeita? Então vamos certo, passar... satisfeita. Obrigado. Então, professor Lúcio, gostaria de comentar alguma coisa? Na verdade, professor Alfredo, e aí o Lucas, eu estou com um pouco de dificuldade, porque eu estou com alguns profissionais aqui, não me ouviram bem, Lucas. A questão que me chama, que eu gostaria de perguntar para ti, eu vejo que tu passou muito rapidamente por essa passagem, mas me chama a atenção o papel da Ana de Souza, né? Na questão da cristianização da região do Congo. O que tu terias para falar a respeito disso, a Ana dos Santos, mais conhecida como, né, para alguns, né, a rainha, né, do Congo até hoje, né? Sim. Ou como é que foi a contribuição dela? Porque tem todo um aspecto bastante importante que envolve o papel dela. Estou lendo aqui nesta época, né? E é muito controvérsia. Eu sei que isso é uma recente obra aqui no Brasil. Houve até um certo cancelamento da obra
né? Mas a verdade, Sim. ela não pode assim ficar, como é que se diz, refém do relativismo, né? Compreende? A conveniência de quem está. Então, gostaria que tu nos desse assim a tua impressão sobre o papel da rainha Sim. Nzinga ou a Ana Sim. Santos. Geralmente, o que eu encontrei de referência para ela é justamente mais mencionando o nome africano mesmo, Zingambandi, que é que até onde eu saiba, infelizmente não tive a oportunidade de conhecer Angola, espero poder conhecer o professor João também ao vivo, mas assim, eu sei que é uma referência muito forte para lá. Eu lembro até que quando eu estive em Portugal, anos atrás, eu vi um filme angolano contando a história dela. Como uma história interessante, como é uma liderança muito própria, inclusive eu acho que eu não mencionei isso no texto, mas nas congadas, nas festas do rei Congo, muitas vezes ela é posta como uma figura de enfrentamento ao rei Congo, por ser uma figura que no momento renegou o cristianismo, depois voltou. Ela nasceu, foi criada no cristianismo, mas de uma maneira até sempre, talvez seja um chute meio distante, mas como aquele imperador romano que renunciou ao cristianismo, Juliano, depois, enfim, não voltou, mas também tem eu percebi alguma semelhança muito distante, né? Já quase no reino do chute isso, né? Mas enfim, eu realmente passei por cima porque realmente nas fontes que eu peguei eu não vi uma maneira de realmente que pudesse ser introduzido melhor a questão dessa rainha. Até gostaria de poder trabalhar mais também, porque eu sei que é uma figura importante, mas imagino eu que conforme eu tenha mais acesso a fontes africanas, melhor eu consiga fazer isso. Uhum. Mas realmente é algo digno de um estudo melhor, com certeza. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Certo. Obrigado, eu agradeço. Seria isso, Lúcio? Sim, sim. Eu estou meio impossibilitado aqui então vou ser bem objetivo para. Não, é uma pena, mas pelo menos conseguimos fazer na medida do possível, né? Vamos então para a deliberação. Eu acho que Acho que sim. pedimos para quem? O Lucas sair ou a gente sai aqui? Ou eu não sei se a gente monta o que a gente poderia fazer é montar um novo link só para a banca, ou pedirmos, que eu não sei se todos que estão aqui na sala, Lucas, todos que estão na sala, tu tens contato direto? Direto? Deixa eu ver. Tem Não, no sentido que... vários Ou então o aqui. professor João passou para alguém, não sei. Eu digo porque se nós teremos que ter um momento a sós na banca, então, ou vamos montar um link novo, ou então vocês dão umas 5 minutinhos de tempo, vocês saem e voltam no mesmo link. Eu acho Pode ser, Lucas? Professor, eu acho que é complicado, talvez, aqui É melhor, na todo é melhor mundo. criar um novo link. Um novo? Isso, Tá. Sim, ele mantém aqui e a gente acede aquele outro. Tá. sim. Ok. E assim esperamos. Então, os demais, então, vamos convidar que fiquem aqui. Nós da banca, vamos, então, para um novo link. Já te enviei o link, professor. Vamos ter que... Já te passei o link. Já mandou outro? Já, pelo WhatsApp. Opa, que rápido. Vou passar para o professor João, tá?
Lucas, tu me escuta? Sim. Tá, só aguardar que nós já estamos voltando, tá? Só acho que a Bruna falta entrar, né? O João Francisco já estava. Lúcio, eu só pediria que para ver se a Bruna está pedindo para ingressar. Já está entrando. Professora Bruna? Sim, eu. Nos ouve, né? Que bom. Sim, estou ouvindo. O professor João está conseguindo falar aqui? Sim, aqui eu consigo falar. É alguma coisa da configuração do Google, né? Não, é Tudo que bem. eu não saí deste link e tinha 2 links abertos. E então, os 2 estavam a configurar. Tá bom. Ok. Muito obrigado. Nós vamos, então, fazer o comunicado, Lucas, final. A banca se reuniu em apartado, entendeu que o trabalho está dentro das condições que foram feitas, né? Dentro do cenário da pandemia está muito bom. Então, está aprovado com conceito A. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Lucas, foi uma grande alegria. Nós vamos só ter que agora ver depois a burocracia das atas, né? Eu queria agradecer muitíssimo ao professor João Francisco da sua gentileza de estar saindo de reunião, talvez nem tenha almoçado, né? E estar aqui conosco. A nossa ideia é fazermos novos encontros virtuais, né, João? Até que um dia possamos nos ver ou aqui em Porto Alegre ou em Luanda. Ok. Né? Um dia Sim. vai acontecer isso, né? Isso aí, talvez o ano que vem, quem sabe, né? Foi uma alegria Sim, muito sim. grande, João. A nossa ideia é isso, que tenhamos uma ponte de idas e vindas, de contato, né? É uma obrigação nossa ter esse contato com Angola. O Lucas foi esse precursor, porque sempre foi muito arrojado. Então, é nesse sentido que estamos muito felizes da tua participação, certo? Agradecer ao professor Lúcio todo o apoio que foi dado, a Bruna, que sempre é companheira, sempre estudou comigo, sempre nos apoiando, entendendo que a relevância disso. Bruna, muito obrigado. Aos demais aqui presentes, né, que é um grande trabalho, e, claro, vamos aprimorar, vamos trazer os elementos que o professor João pediu, né, os autores africanos, e é isso, certo? Muito obrigado. Agora, Lucas, pode descansar. Obrigado, Certo, viu? que agora já dá para dormir um pouco e dormir em paz, tá? Mas deu tudo certo. Tá? Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Muito Parabéns. Um abraço, Lucas. Tá? Parabéns, A gente fala depois. A gente Abraço fala a depois todos. com a ata, tá? Até mais, então. obrigado. Até mais, gente. Obrigado, João. Obrigado. 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 Adeus.